Nosso grande Deus Tu és, maravilhoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito bom, Deus, que Tu nos chamaste e está aqui agora. É por causa do convite que recebemos do Espírito Santo que estamos aqui. Obrigado por isto. Poderemos fazer muitas outras coisas, mas é nada melhor do que estar na casa do Senhor, ministrado pelo Teu Espírito. Obrigado por isto. Deus, aceita nosso louvor, porque oferecemos Ele no nome de Jesus Cristo. Ele é nosso mediador. Ele é nosso Salvador. Somos em Cristo e Cristo está em nós. Obrigado por esse grande privilégio. Mais tarde vamos compartilhar com este pão e vinho e vamos tomar o pão e vinho e vamos fazer isto com gratidão porque Jesus nos salvou. Aleluia por isto. Jesus nos salvamos. Obrigado, Deus, por isto. Isso é maravilhoso. Temos esperança. Viva e verdadeira e eterna esperança. Temos vida eterna por causa de Jesus. E Deus, sabemos que toda a Tua palavra é cheia das revelações a respeito de Jesus. Todas as páginas da Bíblia falam alguma coisa sobre Jesus. E vamos considerar hoje o livro de Josué. E lá naquele livro que foi escrito pelo menos 1000 anos antes que Jesus veio. Mas ainda, é sobre Jesus. Então ajude-nos, vemos Jesus na passagem que vamos considerar hoje. E nós não só queremos ver Jesus, mas queremos, Espírito Santo, que Tu vais ministrar aos nossos corações e ensina-nos. Ajude-nos a entendermos, então, como devemos responder ao fato que nosso Jesus é nosso guia para o céu, é nosso Salvador. Por causa dele, por causa da vitória dele, temos essa esperança. E por causa dele, e por meio dele, temos Tua presença para conosco agora. Teu Espírito, Cristo, está habitando em nós. Está presente agora. Então, obrigado por essas verdades que vamos considerar por meio dessa leitura. Então, Deus, ajude-nos, entendemos diretamente e respondemos com fidelidade. Porque oramos no nome do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Amém. Amém. Abram suas Bíblias, por favor, em Josué. Porque chegamos ao 6º livro nesta série, Um Panorama da Bíblia. E estamos concentrando em um livro em cada vez para ver o que tal livro fala sobre Jesus, sobre o Evangelho. Para ajudar-nos a entendermos a continuidade de todas as Escrituras. Todas as Escrituras são a revelação de Jesus Cristo. E é bom para nós entendermos isto por meio desse estudo agora. Já consideramos os primeiros 5 livros. Pentateuco, derido do grego, que significa os 5 livros. Também é chamado Torá, que é hebraico, que significa lei ou instrução. E agora estamos lembrando, e eu vou passar poucos minutos lembrando-nós sobre as coisas que já consideramos nesta série. Aqueles 5 livros abrangem 2700 anos da criação de tudo. E a queda da humanidade no pecado, até a escolha de Deus em levantar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó também. E os 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos, que juntos formaram uma nação chamada Israel. E já ouvimos muito
a respeito dessa nação, Israel. Mas por que é que Deus criou essa nação? É boa pergunta. Por que é que Deus criou essa nação, Israel? Porque Ele passou 5 livros criando ela. Por quê? Ele queria criar um povo especialmente para louvar Ele, para adorar Ele, para conhecer Ele. Ele decidiu criar esse povo em tempo e para sempre. Em espírito, em verdade, Ele quer um povo para adorar Ele. Então, por isto, Ele criou essa nação de Israel. E por meio da criação de Israel, Deus vai receber louvor por meio de Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Quem é Deus encarnado, mas também Ele é nosso substituto, nosso representante. Ele é um homem também. Esse Jesus, o Filho de Deus. Então, Deus criou essa nação e Ele criou essa nação no Médio Oriente, num lugar lá, e durante um período de 2000 anos, de Abraão até Cristo Jesus. E Deus criou essa nação lá no Médio Oriente, em um pequeno lugar no meio do mundo. E Ele começou com um casal velho e infértil também. Abraão e Sara. E 190 anos depois do nascimento de Isaac, Deus enviou uma grande fome, muito grande, que forçou Jacó, o filho de Isaac, Jacó com os filhos dele, e os filhos deles, 70 pessoas em total, a ir para o Egito, para garantirem a sobrevivência. José, ele já lá estava, na posição de uma espécie de primeiro-ministro, o governador. Enquanto José foi vivo, tudo correu bem. Mas, após a sua morte, surgiu uma nova geração que não conhecia e que passou a ver o povo de Israel como uma ameaça. Porque o número deles já crescido, imenso. Então, toda essa história que já expliquei está lá em Gênesis. É muito mais que farei. Os 4 livros seguintes, de Êxodo a Deuteronômio, abrangem toda a vida de Moisés. 120 anos. Ele viveu 120 anos. Então, no Egito, o povo de Israel tornou-se escravo. E sofreu muito durante os 144 anos. Exatamente. Até que Deus levantou um Salvador, Moisés, para o libertar, com a revelação de sua glória através das 10 pragas. E finalmente, depois delas, a nação de Israel entrou no deserto, passando para o meio do Mar Vermelho. E por causa da falta de fé dos 12 espias que Moisés enviou a explorar a terra prometida, só eram 2 espias fiéis. Alguém sabe quais são os nomes dos 2 espias fiéis? Caleb e Josué. Caleb e Josué. Moisés enviou 12, 10 voltaram infiéis, dizendo: os muros, as
fortes, são altos, e o povo são altos, como gigantes. E acho que nós não podemos pegar esse terreno, não. Mas 2 espias foram fiéis, Josué e Caleb. Mas por causa da infidelidade deles e devido à rebelião do povo em geral, aquela nação, aquela geração não foi autorizada a entrar na terra prometida. Eles precisaram passar 40 anos peregrinando por meio do deserto até toda aquela geração vai morrer. Até Moisés e Arão, irmão dele, e Miriam, irmã dele, também apareceram lá no deserto. Só 2 pessoas daquela geração entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E a geração nova, que foi criada no deserto, entrou também. Então, em capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés, fariseu. Mas pouco antes disso, no capítulo 31, ele nomeou Josué o seu auxiliar, para lhe suceder como líder e conduzir o povo a entrar na terra prometida. E agora, irmãos, chegamos ao livro que traz o seu nome, Josué. O que torna esse livro tão distinto é que é um livro das promessas cumpridas por Deus. Podemos observar isto ao longo de toda a narrativa sendo afirmado para o próprio Josué 4 vezes, ou pelo menos 3 vezes. Mas Josué confiou nas promessas de Deus e em Deus quem promete e cumpre as suas promessas. Entre todas as promessas reveladas no livro de Josué, há 3 em especial na nossa passagem de hoje, para ajudar os irmãos a reparar nelas quando surgirem ao longo da leitura. Estas são: primeira promessa é na herança da terra prometida. Segunda promessa, da vitória. Terceira promessa, da presença de Deus. Agora vamos ler nossa leitura. Josué, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 1 até 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito
bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. São as palavras do Senhor. Então, há 3 promessas em destaque. A herança, sobre a herança da terra prometida, a promessa da vitória, a promessa da presença de Deus. Primeiro, vamos considerar essa promessa a respeito da herança da terra prometida. Josué, que estava cheio do Espírito de sabedoria. Muito bom que Deus podia falar isto a respeito dele. Ele foi cheio do Espírito de sabedoria. Deus escolheu ele, conduzir o povo de Israel a entrar para a terra prometida. Os capítulos 1 a 4 revelam isto. E aconteceu assim. As águas do Jordão abriam-se, tal como as águas do Mar Vermelho se tinham aberto diante de Moisés e do povo de Israel 40 anos antes. É bom lembrarmos que quando Moisés libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele foi uma espécie de Salvador, tipificando Cristo, que viria libertar o seu povo da escravidão dos seus pecados. Então, como Moisés liberou o povo de Deus do Egito, da escravidão, Jesus, ele libera nós da escravidão aos nossos pecados. Há liberdade por meio da fé em Jesus Cristo. Já foi libertado da escravidão, dos seus pecados? Já os confessou diante de Deus? E já recebeu o seu perdão por meio da fé em Jesus, por causa da obra bem feita dele na cruz. Se estiveres confiando nele, pode ter confiança que seus pecados são perdoados, são livres da escravidão do seu pecado. E se sim, nós somos irmãos, com grande expectativa de que, para a graça e por meio da fidelidade de Jesus, estamos a caminho do céu. E vamos chegar, e vamos passar eternidade na presença de Deus. E Jesus já foi à frente de nós. Como ele diz em João 14, 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que vós estejais onde eu estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Quantas pessoas nós encontramos que estão confiando em outras coisas, outros Jesuses, outros salvadores, outros evangelhos, e não há salvação, e nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, por meio do qual devemos ser salvos. É em nome de Jesus, Cristo, o Jesus da Bíblia, revelado aqui. Esse Jesus em qual há salvação. Então, isto é ilustrado no livro de Josué, onde vemos que ele se tornou também uma figura de Cristo, ao conduzir o povo de Israel à terra prometida. Nos capítulos 13 até 21, a terra foi dividida entre as tribos de Israel. E é difícil ler aqueles capítulos. É difícil. Porque muitos nomes dos lugares que nós não conhecemos bem. Mas, próxima vez que vai ler aquela grande lista dos nomes dos lugares, lembre-se, e todos esses lugares foram dados por Deus ao povo dele, cumprindo a promessa dele, dando uma herança ao povo dele. Especialmente em capítulo 21, 43, disse lá: assim deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. E a possuíram, e estabeleceram-se nela. Os próximos 2 versículos conduzem-nos à segunda promessa sobre a vitória. Versículos 44 e 45. O Senhor concedeu-lhes descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos lhes pode resistir, pois o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E é bom lembrarmos-nos de que a geração anterior ficou cheia de temor por causa dos povos de Canaã, muito mais numerosos do que eles, com fortalezas altas e carros de ferro. E alguns deles eram gigantes. Gigantes. De 3 a 4 metros. E por isto, o povo de Deus tinha recusado entrar. Mas, agora, ao olhar para trás, Josué pode dizer que o Senhor entregou todos eles nas suas mãos. E nos capítulos 5 e 12 são os dados detalhes desta conquista. Ao longo de 7 anos de intensos conflitos, o povo de Deus conquistou o vasto território de Canaã. Deus deu-lhes a vitória. Deus deu-lhes a vitória. Todos nós também temos os nossos próprios conflitos em nossas vidas. É verdade que não exatamente como os deles, embora seja possível que alguns de vós tenham inimigos na escola, no trabalho, sejam vizinhos, até pessoas em sua família. Pessoas que querem complicar a sua vida. Só porque sois cristãos, bíblicos. E com certeza o vosso inimigo número 1 é Satanás. E é ele que incita os outros contra vós. Nunca esquece isto. Se não tiverdes inimigos atualmente, ter-se-eis no futuro. Pois quanto mais fiéis quiserdes ser, mais conflitos tereis. Então, o que devemos fazer? Como podemos lutar
até mesmo contra gigantes. Quem somos a fazer isto? Eu tenho uma passagem excelente para encorajar todos em Romanos, capítulo 8, 31 e 37. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sejam encorajados. Nossa posição segura nas mãos de Deus depende do amor de Jesus Cristo. Já demonstrado com o sacrifício dele, com a morte dele, com a ressurreição dele, com a ascensão dele, e logo ele vai voltar para nós. Nossa segurança depende do amor de Jesus Cristo e nada pode separar-nos dele. Deus já nos deu vitória em Cristo Jesus. E nossa terceira promessa que vamos considerar, a promessa da presença de Deus. É a promessa da presença de Deus. Na nossa passagem, Deus diz algo maravilhoso a Josué, versículos 5 e 6. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Sede fortes e corajosos. E também versículo 9. Não vos ordenei eu? Sede fortes e corajosos. Não vos apavoreis, nem desanimeis. Pois o Senhor, o vosso Deus, estará convosco, por onde quer que andardes. Essas promessas são para nós também. Para nós. Josué só precisou de confiar que Deus é o Deus que guarda as suas promessas. Que Ele daria toda a ajuda necessária a Josué para fazer aquilo que Deus chamou a fazer. Que no caso dele foi conduzir o povo de Deus à terra prometida, conquistá-la, dividi-la entre as tribos de Israel. E estas promessas são para vós também. Pois Deus não vos vai deixar nem abandonar. Mas, Ele diz, estará convosco por onde quer que andardes. Aqui na Madeira, em qualquer outro lugar que Deus vai nos enviar. Qualquer lugar no mundo, até Ele nos chama a entrar a eternidade ao céu. Cada passo que tu vais fazer, Deus está contigo. De fato, tu estás andando nos passos de Jesus. Tendes de crer que Deus é o Deus que guarda as suas promessas. Que Ele dará toda a ajuda necessária a cada um de vós para fazerdes aquilo que Deus vos chama a fazer. Mas tenha cuidado.
de viver em obediência a Ele. Seguindo-o, discernindo a sua vontade em todas as áreas da vossa vida. Versículo 8 diz: não deixeis de falar as palavras deste livro da lei. E eles só tinham 5 livros naquela época. Nós temos 66. Ok? Não deixeis de falar as palavras deste livro da lei. Tudo isto é lei e graça. E de meditar nelas de dia e de noite, para que cumprais fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os vossos caminhos prosperarão e sereis bem-sucedidos. Essa terceira promessa da presença de Deus é o clímax. A promessa de um lugar reservado para nós no céu é boa. Eles receberam terreno no mundo prometido. Nós temos um lugar no céu prometido. Isto é uma promessa boa. A vitória sobre os nossos inimigos aqui no mundo, enquanto estamos a peregrinar para lá, é maravilhosa. Mas de nada nos servem se Deus não estiver conosco. Capítulos 22 e 24. Lá, Josué prepara o povo para a fidelidade após a sua partida. Sabendo que eles não vão ser capazes de manter essa fidelidade. Agora, imaginei que Josué estava a falar convosco quando disse estas palavras. Agora, estou prestes a ir para o caminho de toda a terra. Vós sabeis lá no fundo do vosso coração e da vossa alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o vosso Deus, vos fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o vosso Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vós todo o mal com que vos ameaçou, até vos eliminar desta terra, boa terra que vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus ordenou a passardes a cultuar outros deuses e a inclinar-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vós logo desaparecereis da boa terra que Ele vos deu. Não é verdade? E isto serve para vós também. Se abandonardes o Senhor, seguirdes outros deuses, que é basicamente voltar para a nossa vida anterior, servindo nos mesmos, Deus vai tratar-vos como idólatras. Mas, se vos fechardes os olhos em Jesus, e os servirdes com todo o vosso coração, podes sentir-vos encorajados ao saber que Deus vai guardar estas promessas, que consideramos no vosso caso também. No que diz respeito à promessa da herança da terra prometida, pela graça e por causa da fidelidade de Jesus, estamos a caminho do céu. Ele está cuidando de nós, guardando os nossos corações e mentes também, para a presença do Espírito em nós. No que diz respeito à promessa de vitória, não importa quais as batalhas que tenhamos de enfrentar. Já lemos Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Deus já nos deu vitória em Cristo Jesus. Já. Somos mais do que conquistadores, porque Ele conquistou para nós. No que diz respeito à promessa da presença de Deus, como Ele disse a Josué, estará convosco por onde quer que andardes. Jesus disse alguma coisa bem semelhante ao fim do Evangelho segundo Mateus. Jesus disse, eu estarei sempre convosco. Até quando? Até tu vais pecar mais uma vez? Não, até o fim dos tempos. Essa é uma promessa. E Deus é Deus que promete e cumpre as promessas dele. Então, por tudo isso, sabei, meus irmãos, que quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Oh, sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu vou orar. Oh Deus, obrigado que Tu és o Deus quem Tu és. Tu já te revelou por meio da Tua criação e de maneira geral, podemos saber que Tu és o Deus soberano. Mas por meio da revelação especial das Tuas palavras escritas, inspiradas e preservadas, temos aqui mais uma revelação de Ti. E por meio das páginas das Escrituras hoje, recebemos uma lembrança que Tu és o Deus que promete e cumpre todas as Tuas promessas. Podemos confiar em Ti. Oh, aleluia. Oh Deus, sabemos que o povo de Israel pecou muito e foi jogado fora da terra prometida. Mas nós sabemos que a garantia da nossa terra prometida é por causa de Jesus, que nunca vai pecar, nunca vai falhar. Nossa confiança está em Jesus, porque Ele é fiel. Vamos para a glória. Porque Jesus já conquistou na cruz, Ele conquistou Satanás e nossos pecados e a morte. E Ele se ressuscitou, confirmando que tudo que Ele fez foi suficiente para Te agradar. Ele é nosso conquistador, nosso Salvador vitorioso. E até mais, sabemos que Ele, Jesus, enviou o Espírito dEle para habitar em nós, para guardar nós, cuida de nós. Obrigado pela presença do Espírito de Cristo. Muito obrigado, Deus. Sabemos, porque Tu prometeu isto, que Tu nunca vais nos deixar. Tu nunca vais nos abandonar. Somos Teu e Tu és nós. Aleluia. Para Tua fidelidade, para Tuas promessas, para Jesus Cristo. Amém. Agora vamos pensar mais no fato que temos um Salvador, Jesus Cristo. Só há um Salvador. Não é um Salvador para os ingleses, um para os madrancenses, ou para os americanos, ou para os indianos. Não, um Salvador, Jesus. Só Jesus. Mas Ele é um Salvador suficiente, perfeito, perfeito. Ele fez tudo que nós não podemos fazer. Ele viveu uma vida verdadeira aqui no mundo, na carne, encarnado, por 33 anos e nunca pecou, não uma vez. Por isto ele pode se oferecer na cruz.
milhares, milhões de sacrifícios foram ofertados durante séculos e séculos, só como lembranças, até Jesus veio. O único sacrifício perfeito que pode comprar nós, por meio do sangue derramado dele, lá na cruz. Sangue que saiu na cabeça dele, onde a coroa dos espinhos foi. Sangue que saiu por meio das mãos, onde os pregos, e os pés, onde os pregos foram. Pregos. E não sei se alguém já tem experiência de fazer coisas de madeira. Se tu coloca um prego em seu dedo, causa muitas dores. Imagine prego por meio da mão e por meio dos pés. Isso é muito cruel. Sangue também saiu da costa dele, onde ele foi soltado, e por meio do coração, onde aquele lança foi jogado dentro do coração. Ele sofreu lá, consciente de nós. Ele sabia para quem ele morreu, porque tinha seu pecado nele. Então lá na cruz, ele faleceu e morreu para satisfazer o Deus quem é santo, santo, santo. E para tirar a barreira entre nós e Deus, nosso pecado. Ele tirou isto, colocou nele mesmo e pagou lá na cruz. E por causa do pagamento da vida de Jesus, temos vida eterna, paz com Deus, o céu garantido. Então, por isto, vamos quebrar esse pão em memória de Jesus Cristo, do corpo dele. Se tu amas Jesus Cristo com todo o seu coração, da tua alma, da tua mente e tua força, pode compartilhar, pegar pão e comer. Vamos comer todos juntos. E tem que pensar se verdadeiramente está confiando nesse Deus que cumpre as promessas dele. Se tu vais morrer hoje, onde vais? Ao inferno ou ao céu? Se está garantido da tua posição em Cristo e que vais ao céu para a graça, porque ama Jesus, com pecados perdoados, pode pegar e comer, quando vamos todos comer juntos. João, irmão, por favor, distribua esse pão entre nossos irmãos. E é bom para examinar nossos próprios corações, porque se comemos ou tomamos vinho sem pensar em Jesus, sem amor para Ele, vamos comer condenação. E tomar e beber condenação. Não é bom fazer isto. Vamos fazer isto em reverência, com gratidão. Primeiro, João, por favor, pode orar. E depois vamos comer juntos. Pai, consagra, abençoa esse simples pão, que significa o corpo de Jesus, que foi maltratado na cruz em favor da nossa salvação. E é um privilégio nós comermos do pão da vida. Por isso que eu disse para que a gente não se esquecesse desse momento, porque esse momento é um momento especial. Então consagra, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Até Ele vem. Vamos comer. Esse cálice tem vinho dentro para nos lembrar do sangue de Jesus Cristo que derramou do corpo dele, como já expliquei. Só é vinho e aquele pão só é pão. Mas são lembranças, memórias. É muito bom pensar que por 2000 anos, cristãos como nós, que falam línguas diferentes, com cor de pele diferente talvez, culturas diferentes, mas com o mesmo amor para Jesus,
pegaram o pão, tomaram esse vinho, porque Jesus disse: faça isto em memória de mim. Então, em obediência, vamos fazer isto com gratidão. Isso com álcool, outro não tem álcool, que eu vou distribuir para quem quiser. Oh Senhor Deus, é muito bom para nós compartilhar do pão e do vinho. Lembra-nos também da nossa unidade, nossa comunhão. Porque somos unidos na mesma família de Deus. Somos irmãos e irmãs. E Deus, Tu és nosso Pai. E Tu entregou o Teu Filho, Jesus, para nos salvar. Obrigado por isto. E Jesus, obrigado que Tu veio para nos salvar. E obrigado, Espírito Santo, porque Tu revelaste isto para nós entendermos isto. Oh, somos salvos para a graça. Aleluia, para a fidelidade de Jesus Cristo. Que nossa salvação depende nele. Somos seguros. Aleluia. Amém.